irmãs, diante do sofrimento, da desesperança, somos impelidos a levar a todos a boa nova do Evangelho. A cada domingo é momento de celebrar o mistério da vida que vence a morte. E hoje contemplamos e contemplaremos no Evangelho o Senhor Jesus, que vai ao encontro dos que sofrem, particularmente dos enfermos, para oferecer-lhes a sua graça. Contudo, o maior dom de Cristo aos homens e mulheres e o sinal mais evidente da sua misericórdia é o seu empenho constante em anunciar a palavra, pois foi para isso que ele veio. Acolhamos hoje com renovada alegria a palavra do Senhor e deixemos que as trevas de nossos sofrimentos sejam iluminadas pela luz da sua Páscoa. Que sentido tem o sofrimento, a dor que acompanham a caminhada do homem e da mulher pela terra? Qual a posição de Deus face aos dramas que marcam a nossa existência? São as questões que são propostas nessa liturgia. A liturgia do quinto domingo do tempo comum, que reflete sobre essas questões fundamentais. Nos garante que o projeto de Deus para o homem, para a mulher, não é um projeto de morte, não. É um projeto de vida verdadeira, de felicidade sem fim. Na primeira leitura, um fiel chamado Jó comenta com amargura e desilusão o fato de sua vida estar marcada por um sofrimento atroz e de Deus parecer ausente, indiferente, face ao desespero em que sua existência decorre. Apesar disso, é a Deus que Jó se redirige. É a Deus que ele vai louvar, pois ele sabe que Deus é a sua única esperança e que fora dele não há possibilidade nenhuma de salvação. O sofrimento, sobretudo o sofrimento do inocente, é talvez o drama mais inexplicável que atinge o homem ao longo da sua caminhada pela história. Que razões há para o sofrimento de uma criança ou de uma pessoa boa e justa? Por que é que algumas vidas estão marcadas por um sofrimento atroz, sem esperança? Como é que um Deus bom, cheio de amor, preocupado com a felicidade dos seus filhos e filhas, se coloca face ao drama do sofrimento humano? A única resposta honesta é dizer que não temos resposta clara e definitiva para esta questão. De uma coisa podemos estar certos: Deus nos ama. Deus nos ama com amor de pai, de amor de mãe, pai e mãe, e quer nos conduzir. Quer nos conduzir ao encontro da vida verdadeira, definitiva, da felicidade sem fim. Talvez nem sempre sejamos capazes de entender os caminhos de Deus, da sua lógica, mas mesmo quando as coisas não fazem sentido, do ponto de vista da nossa humana lógica, nos resta confiar no amor, na bondade desse nosso Deus e entregarmos-nos confiadamente nas mãos do Pai, por meio de Jesus. Por isso o Salmo de hoje nos inspira. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. No Evangelho de Marcos, manifesta-se a eterna preocupação de Deus com a felicidade dos seus filhos. Na ação libertadora de Jesus em favor dos homens, começa a manifestar-se esse mundo novo, sem sofrimento, sem opressão, sem exclusão, que Deus sonhou para cada um de nós. O texto sugere ainda que a ação de Jesus tem de ser continuada pelos seus discípulos. Jesus passa fazendo bem, e esse bem cada um de nós, seus discípulos e discípulas, devemos gerar, porque amor gera amor. O encontro com Jesus e com o reino é sempre uma experiência libertadora. Aceitar o convite de Jesus para o seguir e para tornar discípulo significa a ruptura com as cadeias do egoísmo, de orgulho, de comodismo, de autossuficiência, de injustiça, de pecado, que impedem a nossa felicidade, que geram sofrimento, opressão e morte nas nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos e irmãs. Quem se encontra com Jesus, escuta e acolhe a sua mensagem
e adere ao reino, assume o compromisso de conduzir a sua vida pelos valores do Evangelho e passa a viver no amor, no perdão, na tolerância, no serviço aos irmãos e irmãs. É na perspectiva da catequese que o Evangelho de hoje nos apresenta um levantar-se, um ressuscitar para a vida nova e eterna. O meu encontro com Jesus constitui verdadeiramente uma experiência libertadora? Me leva realmente a optar pelos valores do Evangelho? Sim ou não? A história da sogra de Pedro, que depois do encontro com Jesus começou a servir os que estavam na casa, nos lembra que o encontro libertador com Jesus deve resultar sempre no compromisso com a libertação dos nossos irmãos e irmãs. Os meus gestos são sinais de vida de Deus? São sinais, são milagres para o meu irmão que caminha ao meu lado? Só na comunhão, no diálogo íntimo com Deus, percebemos os projetos e recebemos a força de Deus para nos empenharmos na transformação do mundo. É preciso, portanto, que o discípulo encontre espaço na sua vida para a oração, para o diálogo com Deus, para este momento íntimo. A segunda leitura de hoje, Paulo sublinha especialmente a obrigação que os discípulos de Jesus assumiram no sentido de testemunhar diante de todos os homens a proposta libertadora de Jesus. Na sua ação, no seu testemunho, os discípulos de Jesus não podem ser guiados por interesses pessoais, mas sim pelo amor a Deus, ao Evangelho, aos irmãos e irmãs. O anúncio do Evangelho não é para Paulo um título de glória, mas uma obrigação que lhe foi imposta. O que é fundamental, o que é decisivo, o que é absoluto na vida de Paulo é o amor. Evidentemente, sugere Paulo, deve ser o princípio fundamental que condiciona também todas as opções e comportamentos de cada um de nós. Enfim, o serviço do Evangelho e dos irmãos e irmãs não pode ser e nunca poderá ser uma instalação numa vida fácil, descomprometida, cômoda, pouco exigente. Aquele que dedica a sua vida ao serviço do reino não é um funcionário com um horário pouco exigente, com um salário agradável, que cumpre as suas horas de serviço, que resolve os problemas burocráticos e que a profissão exige e que se retira comodamente para o seu mundo, isolado, em paz com a sua consciência. Mas é alguém que coloca o amor aos irmãos e à comunidade acima de tudo. Está sempre disponível para servir, que é capaz de renunciar até aos seus tempos de descanso para acompanhar os irmãos e irmãs, para os escutar, para acolher. Para o discípulo de Jesus, o amor deve sempre, sempre estar acima dos próprios interesses e torna-se dom, serviço, entrega total. Meus irmãos e irmãs, tenhamos isso na nossa cabeça, no nosso coração e na nossa vida. Tenham todos um santo e abençoado domingo. Fiquem com Deus.